Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 18, que diz assim: a parábola da viúva persistente. Então Jesus lhe propôs uma parábola a seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que plantei contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atendê-la. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito as pessoa alguma. E contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz e da justiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e noite, ainda que lhes pareça demorar em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará justiça depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Amém, né? Que palavra maravilhosa. Aqui Jesus vai nos advertir contra uma viúva, né? O que está acontecendo com aquela viúva, né? Não contra, né? Mas contando a história dessa viúva. Então aqui ele começa a contar sobre essa parábola, a parábola da viúva. E que muitas vezes passa por despercebido, né? Mas é tão interessante, porque o próprio Jesus está advertindo os discípulos, a mim e a você, que possamos observar que um homem injusto é capaz de fazer justiça. Imagina Deus, Deus que nos ama, Deus que nos formou, nos criou e nos deu tanto amor e misericórdia. Imagina este Deus que entregou seu próprio filho por amor a mim e a você. O que ele não fará por nós? Aqui Jesus está advertindo os discípulos quanto a isso, né? Então Jesus propõe uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-lo quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Então nós devemos orar continuamente, não podemos desanimar, porque existia aqui essa viúva e esse juiz em uma pequena cidade. E essa viúva sempre pedia para esse juiz, para ele olhar a causa dela. E ele não queria. Ele não queria porque ele se achava doutor da lei, ele se achava, né, importante. E ele não queria, porque ela era apenas uma viúva. E ele não cria em Deus. Mesmo ele sem crer em Deus, ele fez para essa mulher. Imagina Deus que é tão misericordioso comigo e com você. O que Deus não fará por nossa causa? Nós temos que observar, né? Porque aqui, esta mulher, ela sempre pedia para esse juiz julgar a sua causa. E ela não desistiu. Ela foi insistente, ela foi persistente, sem ao menos pensar em desistir. Mas chegou um momento que ela foi tão insistente que esse juiz se encheu. Não, eu vou logo atender essa mulher, essa viúva, para que ela venha me deixar em paz. Porque ela era tão insistente que ele estava já sem paz. De tanto que ela falava, creio eu que não saía mais da cabeça dele, né? Toda vez ela ia e importunava ele, pedindo para que fosse julgada a sua causa. Muitas vezes, nós pedimos algo para Deus, mas nós não devemos desistir. Se nós temos plena convicção daquilo que nós queremos e se aquilo que nós queremos não está afetando em nada as coisas com Deus, a nossa vida com Deus e não atrapalha em nada, nós temos que ser persistentes que Deus vai nos dar. O Senhor muitas vezes quer que pedimos, né? Pedir, dá-se-vos-á. Então temos sim que pedir, temos sim que ser insistente como essa viúva, porque o próprio Jesus está nos dizendo isso. Aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aqui,
No final diz assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Nós somos escolhidos de Deus. O Senhor nos escolheu bem antes do ventre da nossa mãe. O Senhor já nos escolheu. Entenda. Quem veio a entrar no ventre? Foi nós. O Senhor já tinha um plano para mim e para você. Então não ache que nós não temos uma causa. Não ache que nós estamos sozinhos no mundo. O Senhor nos escolheu, a mim e a você, para que hoje pudéssemos estar aqui, para glorificar e honrar o nome dele, né? E aqui a palavra nos diz assim, que ele chama dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Então, muitas vezes nós temos que clamar, mesmo que pareça demorado, nós temos que clamar dia e noite. Porque vai ser atendida a nossa causa. Mas não é no nosso tempo, não é da nossa maneira. Muitas vezes nós queremos no imediatismo, né? Mas não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. O Senhor vai fazer conforme Ele quer na minha e na sua vida. Temos sim que nos colocar na posição e falar: Senhor, faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nada melhor do que deixar Deus fazer conforme o querer dEle, a vontade dEle. Mas, às vezes, nós temos nossos planos. Mas os nossos planos temos que estar ligados com os planos de Deus. Para que o milagre aconteça na minha e na sua vida, né? Temos que assim crer. Porque, mesmo que pareça que é impossível o que estamos buscando, o Senhor é o Deus do impossível. É impossível para mim e para você. Mas para Ele não é impossível. Coloca a sua causa diante da presença do Senhor e Ele vai te atender. Creia tão somente. Jesus está ensinando aqui a ter fé, a acreditar, a pedir, a confiar. É sobre isso que devemos fazer, né? Aqui Jesus termina assim: eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé alguma na parte da terra? Então Jesus aqui faz uma pergunta: será que quando Jesus, o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que quando Jesus vier buscar a igreja dele, encontrará fé na terra? Temos que crer. O Senhor está aqui colocando os discípulos ali para exercer a fé, a crença. Temos que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Temos que crer dia e noite, não devemos desistir, devemos persistir, devemos acreditar que tudo vai dar certo. Mesmo que passamos por tempestade, mesmo que passamos por ventos contrários na nossa vida, mas nós temos que crer e confiar que Ele já fez e fará por nós. O Senhor não é homem, filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então entenda, o Senhor fará por mim e por você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos meditar nesta palavra que o Senhor nos deu hoje, nessa palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, porque Ele é. Mas nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes o milagre não tem acontecido, porque nós não temos depositado a nossa fé em Deus. Nós não temos insistido para a nossa bênção. Cada dia nós queremos algo diferente. Nós temos que focar naquilo que queremos e falar: Senhor, eis aqui a minha causa. Senhor, eu sei que Tu és o Deus do impossível, eu sei que o Senhor pode fazer milagres e maravilha, mas eu venho buscar. Então, que possamos ser insistentes. Jesus está ensinando os discípulos ali a confiar, a crer e a ser insistente pelo que eles precisam. Porque um homem mau concede coisas boas. Imagina Deus sendo bom. O que Ele não fará por mim e por você? Entenda, se creres, verás a glória de Deus. Temos que crer e confiar que tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Porque nós não dependemos de ver para crer. Nós temos que crer para ver que a vitória vai chegar. Amém? Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima segunda-feira abençoada por Deus em nome de Jesus. Com essa presença maravilhosa que Ele tem nos dado. Com este dia maravilhoso. Mesmo que o dia esteja nublado, mesmo que o dia esteja um dia de sol forte, agradeça. Comece agradecendo.
que o milagre vai chegar. Amém? Agradeço a todos em nome de Jesus.